Retrospectiva Parlamentar. Um balanço da atuação legislativa. Prestando contas para o nosso Estado e nosso país. Um mandato em defesa da cidadania. A partir de agora, na tela com você. Meu abraço, cumprimentar a você e ao nosso telespectador, a todos que acompanham a nossa programação de retrospectiva da atividade parlamentar aqui no Congresso Nacional. Hoje a gente vai conversar com o deputado Bosco Saraiva, nascido em Manaus, capital do Amazonas, em 10 de outubro de 1959. Neste mandato 2019-2022, ele pôde novamente cumprir uma ação legislativa em favor do nosso Estado e, por que não dizer, em favor do país. É com ele que a gente vai conversar a partir de agora e ter a alegria de poder fazer essa retrospectiva em cima de uma ação parlamentar. Primeiro que tudo, a alegria de tê-lo conosco, Bosco. Um abraço. O prazer é meu, Napoleão. Prazer estar com você mais uma vez, estar aqui na Band para que a gente possa fazer um resumo rápido aí desse período um tanto quanto conturbado aqui no Congresso Nacional, em razão especialmente do Covid-19, que nos roubou muito tempo e muito foco, tirou do foco legislativo principalmente. Perfeitamente. Aliás, esse tema que mexeu com o mundo e com o país, mas de forma muito especial com o nosso Estado, né, Bosco? O Estado padeceu muito em razão das distâncias que nós temos com relação aos demais centros, o isolamento por terra, que nós também temos no nosso estado do Amazonas, e especialmente pela falta de oxigênio que a gente chegou a ter sem ter meios de acudir o nosso povo, tanto na capital quanto no interior, em razão exatamente dessas distâncias que me referi e também do isolamento terrestre em qual a gente se encontra. Perfeito. E nessa linha a gente teve a gente pode chamar com um aspecto positivo, que eu observei ainda mais a unidade da bancada. Naquele momento se esqueceu qualquer divergência política e a gente teve não só os senadores, como os parlamentares aqui na Câmara. Acho que essa é uma característica do nosso Estado. O que eu conheço da atuação mais recente das bancadas, essa me parece ter sido uma característica. Nesta em que eu estive presente, por dentro, acompanhando, a união da bancada do Amazonas foi muito forte. Muito forte porque nós já percebíamos no começo da legislatura os sinais de que nós teríamos muito problema, gravíssimos problemas, iríamos enfrentar muitas batalhas para preservar o nosso modelo de desenvolvimento, nosso modelo econômico, que é a Zona Franca de Manaus. Desde o começo da legislatura, antes mesmo de tomarmos posse, nós já fomos alertados de que a equipe econômica que está terminando o seu mandato do atual governo tinha muitas reservas com relação ao nosso modelo econômico, ao programa da Zona Franca de Manaus, especialmente do Polo Industrial de Manaus. E nós, preparados que já estávamos, lutamos efetivamente todos os dias desses 4 anos contra o desmonte do modelo econômico que sustenta nosso povo. A Zona Franca de Manaus é o coração, o pulmão, o fígado, o intestino, tudo que você possa imaginar da vida do nosso povo. E, portanto, era preciso lutar muito. Graças a Deus, nós estamos finalizando esta legislatura conturbada, mas conseguimos, com a união da nossa bancada, sob a liderança do senador Omar Aziz, que foi o coordenador da nossa bancada durante esses 4 anos, preservar a Zona Franca de Manaus. Perfeito. Aliás, nessa linha você teve um papel preponderante na unidade da bancada, no plenário, na comissão, na linha de frente na defesa desse tema e até naquele projeto que buscava expandir os benefícios da Zona Franca também para a nossa região metropolitana de Manaus. Pois então, eu tive a graça de ser presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados em 2019, estendido até 2020, porque foram muito poucas as reuniões, em razão exatamente da pandemia, e ali nós fomos guardiões dos nossos incentivos. Nada que prejudicasse a Zona Franca passou ali sem que nós não tivéssemos chamado a ordem para preservar o nosso modelo. E assim fizemos com a companhia sempre dos nossos companheiros de bancada,
daquilo que conseguimos juntar em torno do interesse do Amazonas de outros companheiros de outras bancadas e fui presidente pela bondade e gentileza dos meus colegas deputados do Solidariedade, que me permitiram já, chegando à Câmara, presidir esta importante comissão, que já foi presidida por grandes nomes do Brasil, como o ex-presidente Tancredo Neves, que presidiu esta comissão ainda na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a gente fez ali um trabalho muito interessante. Um estado geograficamente do tamanho do nosso, com as distâncias, inclusive, entre os municípios, difícil acessibilidade, ele tem muito mais problemas a serem enfrentados do que outros estados da federação. E os recursos de infraestrutura são absolutamente necessários. E é um dos papéis também, não só de fiscalizador, mas o nosso modelo político, ele leva o parlamentar a ser um indicador de emendas e de propósito financeiro. E aí, se eu me lembrar do Instituto Federal do Amazonas, os nossos hospitais, inclusive no período de pandemia, a infraestrutura de estrada, a cobrança nas questões hídricas e fluviais de atendimento às nossas populações, que seriam inúmeras os temas que a gente teria a citar exatamente nessa situação parlamentar, né, Bosco? Sim, eu na verdade, priorizei a questão da saúde. Nós vivemos aqueles momentos atribulados que nós nos referimos aqui. E mais de 70% dos recursos das emendas aqui eu tinha direito, eu destinei para a saúde da capital e do interior. Pude ajudar nas principais unidades de saúde de Manaus e em mais de 35, 36 municípios do interior do estado, perfazendo um montante beirando os 100 milhões de reais que a gente pôde destinar para garantir a saúde dos nossos irmãos lá do interior do estado, sem deixar de lado, evidentemente, alguns pontos importantes da infraestrutura, do melhoramento de ramais e estradas no interior do estado, especialmente aqueles em que eu visitei, que comprovei ser importante ter facilitado o escoamento da produção desses nossos irmãos amazonenses que lutam tanto para poder sobreviver, guardar nossa floresta, guardar nossas fronteiras e ocupar com sua presença o estado do Amazonas, o vasto estado do Amazonas. A partir, inclusive, dessa questão da pandemia, nós tivemos um processo também ainda mais de reconhecimento da sociedade em cima de profissionais. E eu acompanhei tua luta aqui pelos agentes comunitários de saúde e de endemias, pelos profissionais da enfermagem na regulamentação e definição de um piso, entre tantas outras categorias que você pôde lutar no mandato aqui, né, Bosco? Só são coisas tão antigas, são lutas tão antigas e tão óbvias, que merecem da proteção do Estado, com E maiúsculo, a proteção dos parlamentares, que eu nunca tive dúvida nenhuma em estar ao lado deles, em favor deles, e na oportunidade de votar, consagrei o meu voto a favor dessas categorias importantes para a vida do brasileiro. Perfeito. Um dos temas também importantes no estado do tamanho nosso territorialmente falando é a questão fundiária. E você esteve à frente dessa luta, não só pela região amazônica, mas na luta dos projetos foi para o Brasil inteiro, né, Bosco? Inteiro, isso. São mais de 150 mil famílias no Brasil que foram beneficiadas com o meu relatório no projeto de regularização fundiária. O novo projeto de regularização fundiária para o Brasil inteiro. Para nós, especialmente o sul do Amazonas, que tem muitas áreas de plantio, de desenvolvimento, que já são campos naturais, campos férteis, que podem merecer o desenvolvimento do agro de uma forma muito mais veloz, mas o resto do Brasil, sem dúvida nenhuma, mereceu nossa atenção. E esse é um legado que eu me orgulho muito de ter deixado aprovado na Câmara dos Deputados, já em discussão no Senado, para que brevemente a gente possa ter uma nova lei fundiária no Brasil que permita ao pequeno agricultor, ao médio agricultor, ao agricultor da agricultura familiar, que sustenta a sua família desta agricultura familiar, possa ter muito mais facilidades para acessar financiamentos nos bancos estatais e privados, em razão de poderem obter seu título da terra em que vivem e trabalham. Perfeitamente. Para quem não conhece mais de perto como a gente, o deputado Bosco Saraiva é um homem que tem raízes muito fortes na questão cultural do Amazonas e do nosso país.
poeta, sambista, extremamente ligado às questões culturais. E teve lutas titânicas aqui em nível de Congresso Nacional em relação à Lei Aldir Blanc, à Lei Paulo Gustavo, o nosso quilombo lá que você pôde lutar tanto. Queria que você pudesse dar uma geral nesse aspecto cultural da sua luta aqui, Bosco. A gente luta por aquilo que a gente acredita, que a gente participa, que a gente traz de berço, de raiz, é bem mais fácil. Todas essas questões que tiveram amplo debate aqui na Câmara dos Deputados, para mim foi de uma singeleza e de uma simplicidade fundamental por causa de eu ser efetivamente um participante disso. Eu sou um arremedo de poeta, um arremedo de compositor, mas eu convivo com grandes artistas desde a minha mocidade e isso faz com que eu tenha sido e continue sendo um lutador pelas questões culturais do Brasil, especialmente pelas coisas mais históricas, pelo relevo da memória nacional, do meu estado, da minha cidade, do meu bairro. Tudo isso me dá um prazer imenso e eu tive o prazer de aqui votar a favor daquilo que eu amo, que é a cultura do povo brasileiro. Aliás, num momento que, diga-se de passagem também, a gente teve o setor tão atacado, não só pela questão pandemia, que você inclusive colocou muito a questão de recursos e mostrava os números dos prejuízos do setor cultural, mas a agressão à Lei Rouanet e tudo que foi feito nesse período agora foi uma coisa bastante complicada para o setor, né? Esse setor, os artistas, eles foram dos ramos da sociedade um dos que mais padeceu, porque eles foram o primeiro a sair de cena, deixar de ter sua renda e seu trabalho, e foi o último a voltar à atividade regular para o sustento da sua família, da sua carreira, da sua obra, de tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma que ter tido a oportunidade de lutar em favor dessas questões, para mim, me dá uma alegria muito grande. A política hoje, Bosco, para a gente fechar, a gente tem praticamente a mesma idade, ela está bem diferente de muitos anos atrás, né? Não só da forma como algumas pessoas procuram fazer política nos municípios e nos estados, né? Os interesses econômicos às vezes sendo colocados acima da vontade de trabalhar de um parlamentar e, evidentemente, isso tem modificado, inclusive, a realidade de qualidade aqui em nível de Congresso Nacional. Com que sentimento você fecha esse mandato e qual é a visão que você teria exatamente em cima disso que a gente está colocando, a partir, inclusive, do resultado das eleições de 2022? Napoleão, eu luto muito para não pensar, como diria o Antônio Carlos Belchior, como os nossos pais. Eu luto muito para estar atual, moderno, acompanhando. Luto mesmo, diariamente, para que a minha cabeça funcione como dos jovens da atualidade. Porém, é preciso a gente estar fazendo uma análise conjuntural permanentemente. E isso eu faço, continuo fazendo. Eu sou oriundo do subúrbio, eu sou da periferia da cidade. Eu entrei na política para lutar por melhorias do meu bairro, lutei por isso, consegui melhorar um pouquinho. Depois fui à vereança, lutei pela minha cidade, consegui alguns pontos positivos. Depois no estado, lutei pelo meu estado, pensando sempre no coletivo, pensando com grandiosidade, sonhando muitas vezes, aquilo que não era só um sonho, porque tendo luta não é só um sonho, é um objetivo, também pelo meu país, agora nessa oportunidade de ter servido aqui na Câmara dos Deputados, também com simplicidade, mas olhando a conjuntura do meu país, o tempo da pandemia, votando a favor dos menos favorecidos, sempre como as alternativas que se criou para não deixar nosso povo passar fome naqueles momentos mais graves da estrutura econômica da nossa sociedade. E eu acho que essa pitada de espírito público, ela está faltando um pouco em muitos quadros que chegaram aos parlamentos nesse momento histórico, nessa eleição de 2022. Eu rogo a Deus que no exercício do mandato eles possam perceber que a política carece de doação, renúncia de muitos desejos pessoais para que se possa oferecer aquilo que o pensador já disse lá atrás, que é a atividade mais nobre da existência do homem, que é o exercício político, feito ele
em prol da coletividade, dar de si para o povo do nosso país, dos estados e das cidades brasileiras. Perfeito. Para a gente fechar, eu queria exatamente dizer a você do nosso reconhecimento. Nós estamos aqui no Congresso há 22 anos e a gente aprende a admirar pessoas pelo mandato, pela postura, pela correção, pela preocupação com os temas em nível de Estado e em nível de Brasil. E quero aqui dar ao nosso telespectador exatamente esse testemunho do que foi, né, esse mandato agora e tudo que Bosco já pôde construir em nível de Congresso Nacional, que a gente teve a oportunidade de acompanhar. Um grande abraço, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de conversar com o nosso telespectador, Bosco. Eu que agradeço a oportunidade. Feliz Natal e feliz Ano Novo a todos. Grande abraço a você, muito obrigado a você que acompanhou com a gente mais um programa de retrospectiva aqui direto do Congresso Nacional. Grande abraço.